Quero convidar você para meditarmos na palavra de Deus. Nós estamos começando hoje a série de mensagens, Céus Abertos, 7 chaves espirituais que ativarão a vitória sobre a sua vida. Vai ser um tempo realmente sensacional. Houve uma pequena alteração na ordem das mensagens, mas são as mesmas 7 mensagens que nós vamos ministrar. Nós só fizemos uma alteraçãozinha e hoje nós vamos começar falando sobre essa primeira chave que é em busca da presença de Deus. Êxodo 33, versículo 11 ao 23, eu vou ler numa versão que eu gostei muito quando estava preparando essa palavra, a versão, a Nova Bíblia, na versão, na linguagem de hoje. A palavra do Senhor diz assim, no versículo de número 11: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, o seu ajudante, não se afastava daquela tenda. Moisés disse ao Senhor: o Senhor me ordenou, leve este povo, mas não me diz quem enviará comigo. Também me disse: conheço você pelo nome, você tem me agradado. Se o Senhor me vê com agrado, peço que me revele agora os seus caminhos para que eu o conheça e continue sendo agradável ao Senhor. Lembre-se, esta nação é seu povo. E o Senhor respondeu: eu mesmo irei com você e darei descanso a você. Então Moisés disse: se a sua presença não for comigo, não nos mande sair deste lugar. Como eu e o meu povo saberemos se podemos contar com o seu favor, se o Senhor não for conosco? Quem poderá saber que somos o seu povo, que somos diferentes de todos os da terra? O Senhor disse a Moisés: eu vou atender o seu pedido, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: peço que me deixe ver a sua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade, e diante de ti e diante de você farei saber o meu nome. Eu sou o Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E acrescentou: mas você não poderá ver a minha face, porque homem nenhum poderá continuar vivo depois de me ver. E o Senhor prosseguiu: contudo, fique neste lugar, fique nesta pedra, no meu lado. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda, na fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que tenha acabado de passar. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Em busca da presença de Deus, nesse tempo de céus abertos, nesse tempo de buscar a face de Deus, a gente precisa ter uma consciência bem clara de que nós estamos aqui com um propósito. Na verdade, não é só num tempo de campanha. Na verdade, não é só nesse tempo de estar. Nós precisamos entender que todas as vezes que eu me coloco, seja no meu quarto, seja eu vindo à casa de Deus, eu estou à procura da presença de Deus. Quem dera nós pudéssemos ter essa mesma palavra, essa convicção de começar o dia e falar como Moisés disse aqui: se a sua presença não for comigo, eu não tiro o pé desse lugar. Se a sua presença não for comigo, eu não saio da minha casa. Se nós tivéssemos essa sabedoria sempre, se nós tivéssemos essa intenção forte todo o tempo, deixa eu dizer uma coisa para você: nada iria nos deter na nossa jornada e na nossa caminhada.
Quando nós dizemos assim, eu preciso da presença de Deus em todo momento, aonde quer que eu for, aonde eu me movimentar, eu preciso da presença de Deus comigo. Quando nós estamos juntos assim, em comunhão, no corpo de Cristo, parece que é mais fácil a gente perceber, né, a presença, a manifestação, a glória, por causa que existe uma atmosfera celestial nesse lugar. E eu quero que você entenda o seguinte: o povo de Israel tinha essa mesma convicção, eles tinham esse mesmo entendimento muitas vezes com relação à presença de Deus, porque a presença de Deus era notória e clara, que se manifestava na tenda do encontro. Moisés costumava armar o tabernáculo, aquele lugar era chamado da tenda do encontro. E quando ele armava aquele lugar, quando ele estava na tenda do encontro, o que acontecia? Primeiro, nós vemos que as pessoas, elas estavam numa perspectiva, olhando para a tenda para perceber como que Moisés ia sair daquele encontro que ele tinha proposto ter com Deus. Todos ficavam olhando, todos ficavam observando, dizendo assim, alguma palavra vai vir, alguma liberação, algum milagre. E é interessante que quando você vai ler o livro de Êxodo, quando você percebe, havia uma conexão entre o que Moisés fazia, o que Deus fazia, que quando Moisés estava ali na tenda do encontro, uma coluna de fogo, a nuvem, uma coluna se colocava, começava a pairar sobre aquele lugar para declarar que havia uma conexão entre os céus e a terra, para dizer, os céus estão abertos nesse momento, Deus está falando, Deus está ministrando. E é incrível que a palavra diz que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. É impressionante a gente perceber essa perspectiva de Deus. E hoje nós temos aqui um lugar que a gente chega, senta, confortável, um lugar que alguém nos conduz nesse processo da adoração, mas o povo, eles ficavam todos reunidos assim, na frente da tenda, eles ficavam ali naquela grande expectativa, adorando em frente à tenda, enquanto Moisés estava face a face com Deus, o povo estava ali usufruindo daquilo que Moisés recebia e estava para compartilhar. E é incrível, o texto bíblico aqui diz para nós assim que Josué, o ajudante de Moisés, ele não se afastava da tenda. Ele sempre estava ali junto, ele não se afastava, mesmo quando Moisés tinha que cumprir as suas missões, para lá ou para cá, realizar o que ele precisava realizar, ele não se afastava da tenda. Eu fiquei pensando bastante no pastor Valdomiro. Você vai encontrar aqui na igreja, você vai encontrar 10 vezes o pastor Valdomiro e vai me encontrar uma vez. Eu estou dizendo no dia a dia, durante o dia. E aí eu fiquei nessa conexão que realmente, como que é importante quando alguém decide também estar nesse lugar em que Deus tem preparado. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos falando sobre as 7 chaves espirituais que vão ativar a vitória na sua vida. Eu queria convidar você até nesse tempo, fazer um voto, um propósito e falar assim, eu vou vir essas 7 semanas, eu vou estar aqui porque eu tenho um propósito com Deus. E nesse tempo nós vamos trabalhar exatamente nesse foco. As chaves são a presença de Deus. A gente precisa realmente ter ativado a presença de Deus. A fé, nós vamos na próxima ministração falar sobre fé. A esperança renovada no nosso coração, crendo, declarando, profetizando e esperando aquilo que Deus tem para fazer. A consagração para ver o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. O foco, na verdade, às vezes a gente começa bem, a gente começa a caminhar, mas a gente perde o foco na caminhada, mas a gente
gente tem que ajustar o foco no que a nossa visão está colocada, se nossos olhos estão postos em Deus ou os nossos olhos estão postos nas bênçãos que Ele pode dar. Às vezes nós estamos com a nossa, olhando para o lado errado, por isso não vemos o que Deus tem para fazer. Perseverar no propósito e entrar e celebrar com gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. São nessas 7 jornadas nós vamos estar caminhando e trabalhando exatamente debaixo desse propósito. Agora, buscando a presença de Deus, em busca da presença de Deus. Esta é uma chave, tem alguns segredos, algumas coisas que nós precisamos entender na nossa vida e olhar para Moisés e perceber que Moisés, ele não abriu mão de que a presença de Deus estivesse com ele. Não era só a palavra, não era só o respaldo, não é dizendo assim, o Senhor me envia, o Senhor me dá uma palavra, fala diante de todo o povo que para mim basta e agora eu sei que eu tenho graça, eu sei que eu tenho capacidade, eu vou fazer. Não, ele falou, eu preciso da sua presença comigo. Quando nós nos movemos ministerialmente, quando nós entendemos os nossos dons, o nosso chamado, aquilo que Deus tem colocado diante de nós, o que vai fazer tremenda diferença sempre é a presença de Deus. Quanto mais conectado eu estou com os céus, quanto mais aberto está o meu coração para o que Deus tem para fazer, mais chance eu tenho de ver o sobrenatural acontecendo através da minha vida, na minha casa, na minha história. E é por isso que existem algumas chaves muito simples, mas que a gente precisa lembrar. A primeira delas é exatamente, seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. O versículo que está aí diz, o Senhor falava com Moisés face a face. O Senhor falava com Moisés como quem fala com um amigo. É legal isso ou não? É interessante demais esse processo daquilo que Deus quer colocar e fazer na nossa vida. Sim, é muito importante. Seja amigo de Deus. Quando a gente fala sobre ser amigo de Deus, se você olhar aí na sua Bíblia, em todo o livro de Êxodo, desde o capítulo 25 até o capítulo 40, você vai encontrar um homem que decidiu andar com Deus nas jornadas mais difíceis que um homem pode andar, nos seus desertos. Uma coisa é você andar num deserto, você passar por um deserto, é você estar numa caminhada com o deserto, você pessoalmente. Outra coisa é quando a sua família tem que acompanhar você nesse deserto. Sabe quando alguém passa por uma enfermidade, às vezes o deserto é uma enfermidade, é um câncer, às vezes o deserto é um desemprego, às vezes o deserto é uma falência, às vezes o deserto é alguém na família que teve um problema familiar e houve uma separação e um divórcio, às vezes o deserto é simplesmente alguma coisa assim. Então, uma coisa é quando você passa por um deserto, outra coisa é quando você leva a família junto com você pelo seu deserto. Uma coisa é quando às vezes você entra numa depressão e você percebe que a família vai passar. Agora, deixa eu falar uma coisa, é você, sua família. Outra coisa é você ter ali mais de 1 milhão de pessoas caminhando com você também por esse deserto. Essa é a realidade de Moisés. E o que ele encontrou de solução para poder superar aquele deserto e ajudar as outras pessoas a superar com ele, passar por aquele deserto todo e era um deserto literal. Só tinha uma chance, a amizade com Deus. Só tinha uma chance, o Senhor tem que estar comigo. Se o Senhor estiver comigo quando der algum rolo, eu vou acionar. Quando der algum rolo, o Senhor vai me ajudar. Quando faltar água para essa multidão, o Senhor vai dar uma saída. Quando faltar alimento para essa multidão, quando ele estiver enjoado de comer o alimento que está sendo dado, o Senhor vai dar uma saída.
Uma das coisas que a gente precisa entender, nós somos uma igreja de líderes, nós somos uma igreja de pessoas que estão cuidando de pessoas, pastoreando pessoas e discipulando pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, a única maneira que vai realmente levar e conduzir você e deixar você no lugar certo, da permanência, da perseverança, é se você é amigo de Deus. Se você tem entrado em alguma rota de desistência, não suporta mais pessoas, você não suporta outras coisas, quero dizer para você, o seu problema não é com as pessoas, o seu problema é que a sua amizade com Deus está distante. Porque quando nós somos amigos de Deus, nós não desistimos. Quando nós temos uma amizade com Deus, ela é tão verdadeira e tão poderosa que quando Moisés desceu da primeira vez da montanha, ele tinha os 10 mandamentos, as tábuas dos mandamentos nas suas mãos. E quando ele desce da montanha, o que ele encontra lá embaixo? Ele encontra aquele povo que ele tirou do Egito, aquele povo que ele ensinou a andar nos caminhos do Senhor, aquele povo agora, porque ele estava um tempo distante, 40 dias distante, ele encontra aquele povo adorando um bezerro de ouro. Ele encontra aquele povo que tinha deixado de uma hora para outra tudo aquilo que ele tinha aprendido. Ele ficou irado, ele ficou indignado, porque quem é que não fica? Você ensina a vida inteira, trabalha os propósitos, você sai para se consagrar, orar e receber algo de Deus, e quando você volta, está essa bagunça. Aí Moisés, indignado com aquela coisa toda, aí Deus faz uma proposta para Moisés assim: vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse povo todo, e aí você começa tudo de novo, Moisés. Aí Deus falou assim, Moisés, amigo de Deus, ele diz assim: Senhor, ou o Senhor perdoa o pecado desse povo, ou o Senhor me mata. O Senhor perdoa o pecado desse povo, ou o Senhor tira a minha vida. Um líder que é amigo de Deus, ele não desiste do povo e nem entrega o povo, né, para morrer. Ele simplesmente diz: Senhor, eu estou junto nesse mesmo barco. Eu sei que alguns ajustes precisam ser feitos, mas eu estou aqui dando a minha vida em favor da vida deles, em troca da vida deles. Isso é o que a amizade com Deus nos leva a fazer, a realizar. É forte, sim, é fortíssimo quando nós entendemos isso. Mas qual era a inspiração que Moisés tinha para isso? O próprio cuidado de Deus com ele durante os 40 anos que ele tinha vivido anteriormente, o cuidado de Deus nas águas do Nilo, quando ele era ainda apenas um bebê que era para ser sacrificado e morto. O próprio cuidado de Deus quando Moisés errou o alvo, o caminho, quis fazer as coisas por conta própria, e Deus cuidou, perdoou, oportunizou, levou ele, deu uma outra oportunidade. Uma das coisas que nós precisamos aprender, e é legal, muito interessante, quando você estuda teologia, quando você está estudando, uma das coisas interessantes é você aprender sobre o tabernáculo e os seus utensílios, o tabernáculo e o significado de cada coisa que o tabernáculo tem, porque é uma inspiração para nós a respeito de consagração, a respeito de coisas que são abençoadas por Deus, os propósitos de Deus. E quando nós olhamos o tabernáculo, nós vemos Deus mostrando ali a tenda do encontro, o lugar onde era marcado o encontro de Deus com o líder espiritual que ministrava sobre a nação. Era o lugar onde o povo ia para lá, e mesmo de fora do tabernáculo, eles percebiam, eles tinham ali essa atmosfera do encontro com Deus. E é interessante a gente perceber que também era chamado de tenda da congregação, onde todos iam para buscar a Deus. O lado de fora do tabernáculo era o lugar também dos julgamentos, onde as coisas erradas eram confrontadas, ajustadas, alinhadas. Mas você vai perceber que tudo que era feito era a partir da busca da presença do Senhor. Não se tomava nenhuma decisão se não fosse a partir daquilo que Deus direcionava os seus servos para fazer. Mas a gente vai perceber também o Senhor mostrando que, além de ser o lugar, a tenda do encontro, a tenda da congregação, era também a tenda do descanso, era o lugar onde as pessoas chegavam ali e encontravam alívio, proteção, segurança. Esse lugar é um lugar que é a representação de Jesus.
É em Jesus que nós encontramos descanso, é em Jesus que nós encontramos alívio, é em Jesus que nós encontramos as respostas, é em Jesus que nós nos colocamos e recebemos a segurança de que nós precisamos, e as energias e a direção daquilo que nós precisamos. É em Jesus que nós encontramos a voz de Deus falando conosco, a amizade do céu na terra, a oração, Ele que nos ensina a orar de forma corretamente, como nós aprendemos com a oração do Pai Nosso, e nós aprendemos a trazer os céus para a terra, o reino de Deus para nós. É Jesus o nosso amigo maior, melhor, aonde podemos chegar, é onde podemos ter a comunhão, é Ele que nos ouve e nos responde. Jesus é o nosso tabernáculo. Agora, Jesus é aquele que, enquanto anteriormente apenas Moisés, apenas os sacerdotes, apenas o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, para ter acesso, revelação e coisas, hoje, em Jesus, todos nós temos essa amizade, essa oportunidade, não há mais barreira. Ele é o nosso tabernáculo, Ele é o nosso acesso aos céus, é através de Jesus que nós recebemos Deus na nossa vida, e isso não é algo exclusivo para um pastor, um apóstolo, um profeta, um sacerdote, isso é para todos aqueles que recebem Jesus no seu coração e decidem recebê-lo como amigo e tratá-lo como amigo. Quando nós vemos esta figura da tenda do descanso, que é o descanso que nós temos com Jesus, da conexão com o Espírito Santo, porque a questão da nuvem sobre o tabernáculo, a questão do que aconteceria no tabernáculo é exatamente uma manifestação do Espírito Santo revelado para cada um de nós. Jesus é a voz de Deus para o nosso coração. Jesus é a amizade do céu para a terra. Jesus é a oração verdadeira para nós. Jesus é a senha de entrada para a tenda do encontro. É através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, do relacionamento com Jesus, que nós acessamos a tenda do encontro. É através do relacionamento restaurado entre o homem e Deus, através de Jesus Cristo, que nós temos a amizade. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa questão da amizade de Deus com o homem não é uma questão da era de Moisés, já é algo desde que Deus criou o homem. Como que Deus se relacionava com Adão? Me diz. Como que era? Na viração do dia, o Senhor vinha para ter aquele encontro, aquela conversa, aquele relacionamento. Eu quero dizer para você, através de Jesus, o segundo Adão, nós temos restaurado, e nós temos esse direito de todos os dias, temos esse acesso de amizade, relacionamento, de conversa, e dizer para Deus a respeito das nossas insatisfações. A primeira insatisfação, a insatisfação comigo mesmo, porque a gente tem o costume de reclamar e colocar as nossas insatisfações com a vida, com as circunstâncias. A gente precisa se apresentar primeiro diante de Deus e falar assim: as minhas insatisfações comigo mesmo, com as minhas atitudes, com o meu posicionamento, com a minha falta de aliança, comprometimento, gratidão e tudo mais. Mas as minhas insatisfações a respeito da vida com Jesus, eu posso falar, chorar, Ele me ouve e me responde. Vocês estão comigo? É assim ou não é? Sabe, na verdade, não importa qual é o quadro que nós chegamos, não importa se eu chego visitado, cheio do Espírito Santo, não importa se eu chego quebrado no fundo do poço, cheio de erros, pecados, situações, não importa. Em Jesus eu posso derramar o meu coração, dizer tudo que eu preciso dizer e falar, e Ele vai me entender, me ouvir e ainda vai me dar a direção, porque Jesus nos ouve e nos responde. Jesus te ouve e te responde. Se você não tem tido respostas de Jesus na sua vida, é porque você não tem colocado os seus questionamentos de forma correta para Ele, você não tem procurado Ele diretamente, e é isso que nós queremos ativar nesse tempo, céus abertos, é ter esse entendimento que em Jesus nós temos livre acesso, é amigo com quem eu posso falar, chorar, Ele me ouve, Ele me responde. Então eu quero dizer para você aqui, uma figura para você: Jesus é o nosso santuário portátil.
Jesus é o nosso templo personalizado. Jesus é o nosso altar, que nós não precisamos ter lá dentro da nossa casa apenas, ou só aqui na igreja ou tal. Ele está dentro do meu coração. Aonde quer que eu vou, eu tenho essa tenda do encontro que está dentro de mim, aonde eu vou viver e conviver com essa presença poderosa na minha vida. É por isso que nós precisamos ter essa aliança renovada com Deus na nossa vida. Então diga assim: Jesus é meu santuário portátil. Eu sou o templo, eu sou a habitação do Espírito Santo. Ele mora dentro de mim e eu vou viver tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. Quando você tiver esse entendimento claro, esse processo na sua vida, nada vai segurar, nada vai deter você. Então, tenha essa convicção. Amigo de Deus, seja amigo de Deus. Pega bem forte assim no braço da pessoa que está ao seu lado assim e pergunta para ele ou para ela: você já é um amigo de Deus? Agora pergunta para ela assim: como anda a sua amizade com Deus? Porque a amizade é assim, às vezes tem um tempo que a gente tem mais assim, intimidade, às vezes não tem. Sim ou não? E aí, responde para a pessoa se você tem coragem, responde como é que anda a sua amizade com Deus. Está mais ou menos, está meio assim. Eu quero dizer que o problema não é ele, o problema é você. Hoje Jesus está dizendo assim: eu sou seu amigo e eu quero manter essa amizade no mais alto grau de intimidade. Você crê nisso? Quantos querem ser amigos de Deus aqui? Todo dia, todo tempo, todo lugar. De tal forma que você fala assim: se você não for comigo, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Se a tua presença não for comigo, eu não saio desse lugar. Eu quero dizer para você, você não precisa muito. Jesus não vai ficar fazendo beicinho, Ele não vai ficar negociando com você, porque a gente às vezes fala: eu vou, se você, eu vou. Não, Jesus fala: mas é tudo que eu quero, é estar com você. Jesus diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é importante a gente entender esse propósito. O segundo princípio é: cresça na comunhão pessoal com Deus. Cresça na comunhão pessoal com Deus. Tem alguém que está incomodado com esse negócio cortando aqui? Tem alguém com esse número cortando? Não está, irmão? Tem que se incomodar assim. Eu ia falar assim: se está incomodado, ajuda eu a comprar outro data show. Poxa vida, vocês não podem se conformar com um negócio desse. Aqui, a gente está aí na perspectiva de um outro sistema de projeção, mas estamos orando, né? Cadê Sabrina? Estamos orando bastante, né? Porque, glória a Deus por isso, mas isso é outro assunto. Mas a gente tem que se incomodar, a gente não pode aceitar as coisas assim, não. Eu fiz meio correndo esse PowerPoint aí, vou ter que melhorar. Cresça na comunhão pessoal com Deus. A segunda chave para você buscar a presença do Senhor é crescer na comunhão pessoal com Deus. Diz assim, o versículo de Êxodo 33, 11: mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Não se afastava da tenda. Deixa eu perguntar para vocês sabem qual é a história de Josué? Quem que foi Josué de fato? Primeiro ele foi servo de Moisés. Vocês estão aqui, irmão? Vocês estão comigo? Então, quando eu perguntar, você me ajuda aí, me responde. Às vezes é a minha memória que está faltando aqui também. Mas eu estou querendo testar se você está conectado. Primeiro, Josué foi servo de Moisés. Aqui nesse ponto, ele era servo de Moisés. E a Bíblia diz que, como servo de Moisés, ele não se afastava da tenda. Aí, a gente vai ver um pouquinho para frente, quando Deus decide mudar a liderança do povo para entrar na terra por causa de algumas atitudes de Moisés, Deus tem que escolher um sucessor. Quem que foi o sucessor de Moisés? Josué. Por quê? Porque ele andava com Moisés. Não, porque ele andava com Deus. Às vezes a gente acha, vai ser sucessor do pastor, do apóstolo fulano, porque anda com ele. Não, é porque anda com Deus. E claro, se o pastor, se o apóstolo, ele anda com Deus, naturalmente eles vão estar andando juntos nos mesmos lugares.
Josué foi escolhido como sucessor de Moisés porque ele andava com Deus, porque ele não largava a presença, porque ele não deixava de estar naquele lugar. Era o tipo de, trazendo para o nosso dia hoje, tem torre de vigia, eu estou dentro. Tem oração às 6 da manhã, eu estou dentro. Tem, está começando uma campanha na igreja, eu estou dentro. Tem update ministerial, e meu Deus, eu sou o primeiro a chegar. E eu pergunto, o que é que tem para fazer? É importante a gente entender essas coisas. Falamos bastante sobre isso. Existem 3 tipos de igreja. Tem a multidão, tem os seguidores e tem os discípulos. A multidão é aquele que vem de vez em quando, aí recebe, vê os milagres acontecendo. É abençoado também, porque quando há a multiplicação de pães e peixes, a multidão recebe esse milagre, ela come e tudo mais. Tem os seguidores, que são aqueles que gostam, se aliançam, todo, mas não quer assumir um compromisso de estar. Agora tem os discípulos, que é aqueles que estão juntos todo o tempo, e ainda entre os discípulos ainda há uma outra configuração que Jesus, e nós vamos aprender isso um pouquinho para frente nessa série também, quando Jesus escolhe os 3 e caminha e traz para mais perto ainda. É importante a gente entender que essa decisão de ser multidão, seguidor, discípulo, não é Jesus que define, somos nós. Todos nós somos chamados para sermos discípulos, para termos essa conexão, para andar perto. Todo mundo é chamado para estar próximo da tenda, não abandonar a tenda do encontro, lugar da manifestação de Deus. E Josué é esse cara que a Bíblia faz questão de dizer, Josué, filho de Num, que servia a Moisés como auxiliar, não se afastava da tenda. Não se afaste da tenda do Senhor. Vê até um chazinho aqui, ó. Obrigado. Isso é bom para minha garganta. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente tem uma aliança com Jesus, a gente quer andar com Ele. Quando a gente se aliança com Jesus, é porque a gente teve um encontro transformador com Jesus. Ou eu não estou falando meramente do encontro com Deus, mas que o encontro com Deus marca a nossa vida. Eu estou falando daquele encontro que a gente tem com Ele e não há mais como a gente voltar atrás. Sabe? E eu pergunto para você, você teve já um encontro com Jesus desse que transformou a sua vida, seus objetivos? Você tem colocado paixão e amor, você tem a aliança de estar na tenda do encontro, você tem ampliado a sua intimidade com Deus, investido tempo na presença de Deus? Eu quero que você entenda o seguinte: quanto mais conectado eu estou, seja nesse momento meu, porque, como eu tenho dito para você, nós somos esse tabernáculo portátil, ambulante. Quanto mais eu estou conectado com Deus, mais eu vou ser impulsionado para estar conectado com as pessoas. Quanto mais eu estou conectado com Deus, mais eu quero estar na célula, mais eu quero estar no discipulado, mais eu quero estar na igreja, mais eu vou estar debaixo desse propósito, mais eu estou querendo conectar, porque aonde tiver alguma coisa que vai me levar para mais perto de Deus, eu vou querer estar nesse lugar. Por isso eu quero dizer para você, esse tempo de isolamento que a pandemia causou, ele trouxe sérios danos a muitas pessoas, porque a presença, o relacionamento, estar num determinado lugar é muito importante para nós. Como é gostoso assim, quando a gente está com a igreja tão lotada como nós estamos. Como é bom, a presença do Senhor é igual em qualquer culto, porque a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Ele está presente. Não muda a questão da presença, muda é a questão da atmosfera, muda é a questão da unidade, da fé, do propósito. A Bíblia fala muito da questão do entendimento que a gente precisa ter, do poder da concordância. Quando 2 ou 3 concordam na terra, é feito no céu. Agora, quando uma multidão concorda na terra, o que é que acontece? Caem as barreiras, caem as muralhas, os milagres acontecem, o poder de Deus se manifesta. Então eu quero dizer para você, cresça na comunhão com Deus, na intimidade do seu lar, cresça na comunhão com Deus, porque na comunhão com os meus irmãos, a Bíblia diz assim, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Então nosso amor com Deus, ele é revelado e manifesto na minha comunhão, no meu relacionamento com os meus irmãos. Então cresça na comunhão e no relacionamento com os seus irmãos, cresça na comunhão e no relacionamento que Deus nos dá para estar
estarmos aqui na casa do Senhor. Não se afaste de Deus. Em último lugar, permaneça na presença de Deus. Respondeu então o Senhor: eu mesmo o acompanharei e darei descanso. Quando Moisés diz: se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Eu vou ficar, eu não vou entrar nesse negócio, eu não vou entrar nesse projeto, eu não vou entrar nessa visão, eu não vou entrar nesse movimento, eu não vou aceitar esse desafio para liderar, eu não vou entrar nesse casamento, eu não vou entrar nessa aliança se o Senhor não estiver nesse negócio. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já parou para pensar se antes de você fazer algum negócio, antes de você fazer alguma sociedade, antes de você entrar numa aliança, num relacionamento, ao invés de você achar que o rapaz é bonitinho, que a moça é uma princesa, você perguntar: você vai entrar comigo nesse relacionamento, Jesus? Você vai comigo? Se você não entrar comigo, nesse relacionamento não vai rolar. Quando você vai assumir alguma responsabilidade, alguma nova responsabilidade, você precisa perguntar, mesmo que isso vai te trazer algum benefício: Senhor, mas isso, o Senhor está nesse negócio, o Senhor vai comigo nesse negócio? Nós precisamos permanecer na presença de Deus e nada tirar a gente da presença de Deus. Porque se eu venho na igreja e eu estou na presença de Deus, quando eu chego em casa, parece que eu saí da presença de Deus por causa da aliança, do jugo desigual que existe lá. Se eu estou na presença de Deus, eu chego no meu ambiente de trabalho, parece que tudo... Por quê? Porque são, às vezes, escolhas que nós fazemos por uma mera oportunidade. É uma oportunidade, mas Deus está nessa oportunidade? Faça essa pergunta. Por melhor que ela seja, Deus está nessa oportunidade. Eu vou poder permanecer na presença de Deus, fazendo o que eu estou sendo chamado para fazer. Então, o que eu preciso fazer para permanecer na presença de Deus? Buscar a presença de Deus todo o tempo. Tem que ter essa convicção, dizer assim: se o Senhor não estiver comigo... Olha a resposta de Deus aqui, dizendo: eu mesmo vou acompanhar você. Eu vou dar descanso para você. Por que muita gente vive cheio de enfado, de canseira, desgastado? Por que o trabalho não é um prazer? Por que a vida, os relacionamentos não são um prazer? Por que as coisas que ele está fazendo, porque entrou pela motivação errada? Porque não chamou Deus, não perguntou se Deus estaria? Ou, na verdade, às vezes é algo que Deus quer estar, mas às vezes a gente entra em determinado lugar e fala: Senhor, eu vou entrar aqui, agora o Senhor fica, tá? Agora eu estou indo para o trabalho, agora trabalho é trabalho, então não vou misturar coisa do reino, não vou misturar essas coisas. Eu quero dizer para você: não há nenhum lugar que eu vá, se Deus não for comigo, que seja um lugar bom. Se Deus não pode entrar onde você entra, você não pode entrar lá. Sabe, porque senão você lá, sem a presença, sem a ajuda, sem o cuidado de Deus, se Deus não pode entrar nesse relacionamento por completo, você não pode entrar nesse. Mas eu quero dizer para você: Deus sempre vai nos direcionar. Por isso, busque a Deus, porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é buscar de forma interesseira, não, porque uma das coisas que a gente percebe é o seguinte: tem pessoas que convidam Deus para abençoar o seu projeto. Na verdade, você precisa dizer: Deus, eu quero ser uma bênção dentro do seu projeto, dentro do seu plano. A palavra do Senhor diz assim: os meus planos são melhores, são maiores, os meus planos são mais importantes do que os seus. Então, nós temos que mudar a nossa oração. Não diga: Deus, abençoe meu plano, abençoe meu projeto. Diga: Deus, eu quero ser uma bênção dentro do seu plano, do seu projeto, dos sonhos, das coisas que você sonhou para mim. É esse o chamado que nós temos em Deus. Então você precisa buscar a Deus, você vai encontrar a Deus e você precisa permanecer em Deus. Porque tem muita gente que faz uma campanha de 7 semanas, estou convidando vocês para começar essa campanha, e durante a campanha eles, vou conseguir e tal, glória a Deus, a gente bate palma. Das 7 semanas, cadê? Cadê o resto?
Você está entendendo? Tem gente que vem para o 4x12, antes era 12x12. Essa semana eu fui fazer uma visita e recebi um baita de um testemunho que me edificou, dizendo, uma pessoa, quando a gente fazia 12 noites seguidas em dezembro, de 1 a 12 de dezembro, ela fez uma campanha pela sua família, pelo seu esposo que estava afastado dos caminhos do Senhor. Ela estava ali recebendo cada decreto, cada palavra, e até o último dia ela perseverou ali, ela disse, eu recebi. Eles estão firmes na casa do Senhor, servindo ao Senhor por muitos anos. Então eu quero dizer, tem gente que faz e é importante, mas quando termina a campanha, ele simplesmente, a presença de Deus é para ser contínua, permanente na nossa vida. O ministério pode subir, ministério de louvor. Então permaneça em Deus. Quem é que vai te capacitar para isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai capacitar você para permanecer em Deus. E eu quero concluir essa palavra nessa noite. Diz assim: e prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Escute, recebe, tome posse dessa palavra de Deus sobre a sua vida. Há um lugar perto do Senhor, que os seus pés estarão sobre uma rocha, num lugar sólido, num lugar seguro. E é quando você está perto do Senhor, com os seus pés firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, que perto da presença do Senhor, venha o que vier, venha a tempestade que vier, venha a pandemia que vier, venha a crise que vier, venha o que vier, se você estiver perto de Deus, com os pés firmados na rocha, nada vai tirar você do lugar da bênção. Jesus é a rocha, Jesus é a revelação presente de Deus para nós aqui. Jesus é o segredo de que aquilo que Ele tem para nós. Sabe, o que Deus diz no capítulo 33, versículo 22 para Moisés, é exatamente isso: quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, eu o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Coloque-se em pé, irmão.